essa responsabilidade de ministrar a tua palavra, que tu possa usar ele como nunca usaste nessa terra, aquilo que ele separou no seu coração, que o teu Espírito Santo possa lembrar tudo, meu Pai, a ele. Pai, que tu fala nos mínimos detalhes com a tua noiva, para o progresso e crescimento da mesma, em nome de Jesus. E você confirma com amém? Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. O meu coração está agradecido a Deus nesta noite, em poder estar aqui compartilhando de um momento tão abençoador, aonde estamos reunidos em adoração e também participando de uma data especial, tanto na vida do pastor Robson, como também na história desta igreja, uma igreja de muita relevância na cidade de Fortaleza, e também sobre os cuidados de um pastor crente, cheio do Espírito Santo e apaixonado pelas almas, né, irmão? E está ao lado do pastor Robson nesta noite, muito me deixa feliz, alegre, desejoso de ser ainda mais participador desta obra. Muitos começaram e não terminaram, mas o Senhor permanece o mesmo, a obra é dele e a nossa vida é regida por ele. Muito me alegro, pastor, de estar contigo nesta noite. Sua muito digna esposa, sua família, que Deus continue te dando saúde e que vá bem a tua alma. Deus seja louvado pela vida dos companheiros que aqui estão, toda esta pastoral reunida aqui hoje, me deixa debaixo de uma cobertura espiritual, e todos os amigos que temos aqui, que o Senhor continue abençoando. Cantor Marcelo tem o sobrenome do meu pai, Medeiros. Deus te abençoe. Lael, meu amigo, vereador de Fortaleza, glória a Deus por isso. Deus abençoe em continuidade todos os nossos amados irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Eu convido a igreja de Deus a fazermos uma leitura que está no livro do Êxodo. O capítulo é o de número 31. Nós leremos o verso de número 1 e o verso de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 31, verso de número 1 e verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. Amém. Podeis assentar, redobrando a atenção para as verdades que o céu tem a nos apresentar nesta noite. Pelo menos 3 nomes estão por base
patriarcal da nação de Israel com muita relevância. O primeiro deles é chamado de Abraão, o pai da fé, segundo as Sagradas Escrituras. Aquele que recebeu a promessa sobre a sua casa, a sua família e sobre a sua vida. Promessa condicional de uma fidelidade de Deus para com a sua geração. Deus, ele se revela para os homens dentro de uma perspectiva cronológica de revelação divina e compreensão humana. Tudo o que conhecemos sobre Deus foi revelado segundo estes passos cronológicos. Deus escolheu um homem, Deus escolheu um idioma, Deus escolheu um povo e Deus escolheu uma nação, para que dentro deste arcabouço ele pudesse se revelar dentro de um período chamado dispensacional. Dispensação é um período de tempo que Deus usa para se comunicar ou se revelar ao homem. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu o hebraico para se comunicar com Abraão, Deus escolheu os hebreus para chamar de meu povo, e Deus chamou os filhos de Israel de sua nação. Abraão, ele é o patriarca deste arcabouço, seguindo uma ordem de bases patriarcais de muita influência. Conhecemos a história de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas o representante da magnitude dos filhos de Israel. Não existe um tempo de glória nesta nação que não passe pelo trono de Davi em memória. Quando o anjo visita uma terra chamada Nazaré, terra humilde, e visita uma virgem chamada Maria, e lhe faz uma promessa absurdamente poderosa de que ela está gerando o Salvador da humanidade. O anjo diz uma frase que marca a grandiosidade do ministério de Davi ou da vida de Davi. Ele diz que ele se assentará no trono de Davi e ele reinará eternamente. De todos os reis da história de Israel que se assentaram em tronos, indubitavelmente o trono de Davi é a maior referência da glória de Israel. O anjo apresenta que ele se assenta no trono de Davi. Relevante, porque Deus tirou um homem de Ur dos Caldeus, e agora estamos na magnitude de Israel, apresentado sobre o trono de Davi. O terceiro nome mais influente das bases patriarcais, ele é citado por mais de 800 vezes na Bíblia, e este nome é conhecido de todos, principalmente dos amantes das Sagradas Escrituras, chamado de Moisés. O nome Moisés, em sua etimologia, quer dizer tirado das águas. Tirado das águas é propriamente a sua história, porque ele foi arrancado das águas para viver um propósito de Deus. Deus levantou este homem dentre uma influência absurdamente incrível, pelo fato do tempo em que ele foi levantado. Se Deus tem um povo, Deus criou uma nação, e para Deus criar esta nação, Deus usou um mecanismo chamado de cativeiro.
Os filhos de Israel passaram por 3 cativeiros em sua história. E o primeiro cativeiro que Deus permitiu que eles adentrassem é o cativeiro da formação ou criação desta nação. O Senhor disse para Abraão que eles seriam escravizados por mais de 400 anos. E assim aconteceu. Foram recepcionados no Egito por um rei chamado Faraó, e dado a eles uma terra chamada Gósen, esta terra de produtividade. Eles entraram muito humildes, sem popularidade, sem numerosidade, raquíticos, pequenos, escapando da fome e da pobreza. Mas a Bíblia diz que eles se tornaram numerosos e fortes ao ponto de Faraó, que não conhecia a história de José, os subjugar com cargas de escravatura. Por mais de 400 anos eles permaneceram no Egito. Numerosos, se transformaram fortes, até que chegou o tempo que 3 ações aconteceram. O próprio Moisés escreve, no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, que Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para livrar o seu povo do cativeiro. 3 ações: Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Nesse preâmbulo é um momento em que Deus levanta Moisés. Moisés, ele não é apenas um homem levantado por Deus. Ele não é um homem que tem o seu nome escrito na história de Israel. Não é um nome que permeia tanto no Novo como no Velho Testamento. Ele não é um nome absurdamente apresentado entre as canções. Moisés, ele foi o maior líder da história de Israel, o maior legislador de todo o arcabouço bíblico. Foi ele quem escreveu a vontade soberana de Deus para o seu povo. Olha aqui para mim. Deus entregou para Moisés a responsabilidade de descrever todas as palavras de regência para a nação de Israel. Todas as leis, todas estas civis, morais, religiosas, Deus entregou para Moisés. Moisés não é apenas o porta-voz da vontade soberana de Deus, ou da vontade condicional de Deus na terra. A Bíblia diz que Moisés, ele é profeta, e não houve profeta como Moisés. Moisés não é apenas profeta, Moisés, ele é revelador dos mistérios de Deus para a terra. Tudo que subtende-se sobre a criação, tudo que subtende-se sobre o início da humanidade, Deus revelou para Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. São 187 capítulos que revelam todo o percurso de mistérios de criação, formação, libertação, promessas e cumprimentos de promessas. No livro do Gênesis nós vamos ver as origens e a criação. No livro do Êxodo nós vamos ver a saída, a libertação. No livro de Levíticos nós vamos ver as leis e as cerimônias. No livro de Números nós vamos ver a contagem e o censo. No livro de Deuteronômio nós vamos ver a repetição da lei dita nas províncias de Moabe. Tudo isso passou pela mão de Moisés. Moisés não é somente revelador de mistérios. Existe sobre a vida de Moisés uma inteligência absurdamente incrível. Estevão, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, quando ele vai expor o seu discurso profético messiânico,
ele cita quem foi Moisés. E de uma das ações que ele vai citar, sobre o maior referente da sabedoria do seu tempo, ele diz que Moisés era príncipe do Egito. E ele não era somente príncipe do Egito. Estevão diz que ele era poderoso na palavra, poderoso em obras e instruído na ciência do Egito. Toda a intelectualidade daquele tempo resumia-se no Egito. Todo o contexto de arquitetura, de botânica, de ciência que estava sobre a humanidade deste tempo, estava sobre a vida de Moisés. Moisés foi preparado no Egito. Ele não é somente inteligente, mas ele é poderoso nas obras. Ele tem as suas habilidades pessoais. Ele não é somente homem de habilidade pessoal, ele é um homem de muita influência dentro do império do Egito. Então Moisés, ele não é apenas um homem influente na história. Para que você entenda quem é Moisés, para que você entenda a relevância de Moisés, você precisa recordar comigo que as palavras que refutavam os ensinamentos do próprio Jesus eram estas usadas, parafraseadas de Moisés. Lembre-se que quando uma mulher foi apanhada no ato de adultério, Jesus escrevia no chão, os homens jogaram aquela mulher e disse: esta mulher foi apanhada no ato de adultério. E a lei de Moisés, as palavras de Moisés, condena que ela seja apedrejada até a morte. No dia em que Jesus se colocou acima de Moisés, os judeus ortodoxos se raivaram, se entristeceram, se deixaram dominar pelas emoções, quando ele disse que o maná que caía no deserto não era maior do que ele, que é o pão vivo que desceu do céu. Paulo refutava os ensinamentos que para ele era uma seita chamada de cristãos, usando as palavras de Moisés. Moisés é uma pessoa de influência no contexto judaico, no contexto dos hebreus, e toda esta ação está debaixo de um grande propósito de Deus em sua vida. Não é que Moisés se achava grande, mas é porque a relevante ação de Deus em sua vida lhe fez caminhar por um caminho extraordinário. Perceba comigo que tudo isto que eu falei, todo este preâmbulo introdutório, é para você entender que Moisés não pediu nada disto. Quando Deus lhe visitou em Midian, no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, Moisés se achou pequeno para o tamanho do projeto que Deus tinha para ele. Recorde comigo que este homem estava vivendo absolutamente um fracasso na sua história. Ele está com 80 anos de idade. Ele chegou a uma época que tinha tudo para ser, mas não foi. Ele tinha uma época que tinha tudo para viver o auge da sua vida e não viveu. Pelo contrário, os seus erros lhe tiraram do lugar da estratégia e lhe levaram para o deserto. Assim como Deus tinha uma voz dentro do império assírio chamado Daniel, quando o rei Dário olhou e disse: este povo é numeroso. Daniel estava no palácio e disse: imagine se o Senhor mandar eles voltar para Jerusalém. É mais fácil convencer o coração de Faraó dentro do palácio do que no deserto. Mas os seus erros lhe tiraram do lugar da estratégia e lhe levaram para o deserto. 40 anos de faculdade ali. Passou o tempo. Quem olha para aqueles cabelos brancos, morando de favor, cuidando de ovelhas de seu sogro Jetro, pensa que aquele homem seria um homem frustrado. Mas Deus chegou para ele e disse: eu te usarei para libertar o meu povo do Egito. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a princípio parecem ser grandes demais. O inteligente olhou para Deus e disse: eu nem sei falar, Senhor, a minha língua é pesada, não tem como eu voltar, não tem como eu ir, não tem como aquele povo sair, não tem como acontecer. O Senhor disse para ele: eu vou te dar uma senha que eu não dei para Abraão, o patriarca. Eu vou te dar uma senha que vai mudar completamente o preâmbulo da história desta nação. Que senha?
senha é essa, meu Senhor. Eu vou te dar a chave do meu nome. Eu não revelei meu nome para Abraão, embora eu tenha falado com ele. Ele conheceu os meus atributos. Ele me conhece como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas quando tu chegar lá no meio do povo do Egito e se deparar com eles e eles perguntarem quem sou eu, diga para eles assim: o Yahvé me enviou, o Todo-Poderoso. Ele conheceu por causa de Abraão, mas o eu sou o que sou foi a chave da mudança da história de Israel. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, por favor. Se você quiser, se você puder, por favor, segure na mão dele agora. Sacode a mão dele até ele dar um glória, porque aleluia está difícil. E diga assim para ele: você pode ter muitas coisas, mas enquanto Deus não te dá a senha, você não consegue mudar de vida. Diga para ele, diga para ela: Deus está preparando um encontro. Este encontro é no pessoal, esse encontro é no individual. Deus não vai te dar chave de carro, Deus não vai te dar apartamento, Deus não vai te dar coisas desta terra. Deus vai te dar uma senha para abalar um império. Deus vai te dar uma senha para confundir o diabo. Deus vai te dar uma unção tão poderosa que será irresistível se levantar contra ti, porque o nome do Todo-Poderoso estará na tua frente. Ele quebrará, ele despedaçará. Ô Moisés, só será o veículo. Tu só será o veículo nesse lugar. Moisés viu o que ainda não tinha visto no império do Egito. Porque o primeiro sinal que Deus dá para ele naquele dia, o Senhor está dizendo: se prepare para ver o que tu nunca viu. Começa pelo fogo. Se prepara para ver o que tu nunca viu. O fogo quem controla sou eu. Se prepara para ver o que tu nunca viu. Eu tiro de você aquilo que tu mais precisa para te usar da forma que eu preciso. Tire a sandália do teu pé, porque é o lugar em que tu estás. Sandokamanda Sorebai. Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Se tu estiver ligado com o que eu vou falar, tu vai receber. Moisés está em Midian. É o primeiro encontro que ele tem com Deus. Midian no original quer dizer terra da contenda, terra da aflição, terra da discórdia, lugar de deserto. Naquele lugar de 40 anos que morava de favor, Deus desceu. Eu vou liberar o comando aqui. Deus desceu e Deus vai descer lá. Porque quando Deus desceu e se revelou para ele, Deus disse assim: ô Moisés, tire a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu estás é terra de contenda. Foi assim? O lugar em que tu estás é terra de percas. Foi assim? O lugar que tu estás é terra de aflição. Foi assim? O lugar que tu estás é terra santa. Porque para Deus mudar o cenário não precisa de muito, só precisa ele descer. Para Deus mudar a cena não precisa de muito, só precisa ele descer. Quando eu olho para Marcos capítulo de número 5, eu lembro que engadaram o homem, controlava tudo. As correntes não dominavam, as pessoas não dominavam, a sociedade tinha medo e morava nos sepulcros. Todos estavam com medo, até o dia em que Jesus colocou o pé na praia. Glória a Deus ali, 4 glórias só. Vou dizer de novo, ele colocou o pé. Quando ele colocou o pé, o grande que se achava dominador veio diante dele, se prostrou diante dele e disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me adore. É só ele chegar que a cena muda. É só ele chegar que a contenda acaba. É só ele chegar que quem estava escravizado na droga é liberto. Deus vai quebrar o laço e vai te dar a senha. Levanta as duas mãos. Levante as duas, tem uma graça aqui. Levante as duas mãos com os olhos fechados. Os céus estão se abrindo agora. E o Senhor está visitando alguém para entregar uma chave. Uma chave que vai abrir as portas que Faraó trancou. Uma chave que vai abrir as portas que o diabo não quer soltar. Ô minha filha, ô serva de
prepara, porque hoje o Senhor quebra as correntes e te leva para a glória dele. Quem crê nesta palavra, com as mãos erguidas aos céus, abre a tua boca e libere um brado de glória. Que só acontecem no deserto. E uma delas são as revelações extraordinárias. Eles saíram do Egito, Moisés está na frente. Sair do Egito foi fácil. Difícil foi tirar o Egito de dentro deles. É por isso que o que era para ser em 40 dias, olha para cá, se tornou em 40 anos. Dos 40 anos, 2 anos, Deus marcou uma audiência quase que dioturnamente. Essa audiência está nas minúsculas do Sinai. Todo este arcabouço, toda esta revelação, todas estas leis, todo este mistério, Deus entregou no Sinai. Olha para cá. Eles se acamparam, eles estacionaram ali, e todos os dias, coisas sobrenaturais aconteciam. Uma delas era a nuvem de Deus, que descia sobre o monte. Não é o povo que está no monte, é Moisés quem está lá. A multidão está embaixo, mas com o coração dividido, com a bolsa cheia de coisas do Egito ainda. Deus poderia se revelar para Moisés no meio do povo, mas Deus sempre se revelava no monte. No monte Moisés viu pela fenda da rocha as costas do Senhor. No monte Moisés recebeu o decálogo, pedras polidas, esculpidas pela mão do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que essas pedras eram obra de Deus, porque tem coisas que Deus só dá para quem se aparta da multidão. Tem gente que mede ministério pela galera que ele cerca, e eu nunca vi Deus entregar grandes coisas no meio do povo. Deus, ele gosta de andar pelo meio do individual. E eu poderia aqui levar uma semana só falando sobre isso, mas eu vou voltar para as pedras, porque no monte Deus entregou para ele o que a multidão não podia entregar. E tem gente que corre atrás do povo. Não corra atrás do povo, corra atrás da presença. É por isso que um dia o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai contigo. Por onde tu for, o anjo vai. Ele disse: Senhor, eu não arredo o pé daqui se a tua presença não for comigo. Eu não estou preocupado se o povo está comigo. Eu não estou preocupado com curtida, compartilhamento. Eu não estou preocupado se as cadeiras estão lotadas. A minha preocupação é se no culto o Senhor está. A minha preocupação é se o Senhor ainda fala comigo. A minha preocupação é se o Senhor ainda visita as minhas recâmaras pela madrugada. A minha preocupação é se eu ainda vejo o Senhor bradando em cima do altar. Revolve a nakandara xandaraia. Tem gente que procura o povo, e eu digo para você: cuidado com a galera, porque existem 2 tipos de culto. Tem o culto da popularidade, mas tem o culto da individualidade. Enquanto tem gente embaixo louvando a bezerro, saudando a bezerro, adorando a bezerro, porque bezerro aqui não é de ouro, é a vaidade do coração. Tem alguém em cima do monte recebendo aquilo que o povo não pode dar. Vocês podem dar até uma oferta, vocês podem até dar uma janta, vocês podem até dar um cargo, vocês podem até dar um recurso, mas pedras esculpidas, vazadas pelo dedo de Deus,
de um lado para outro, ninguém consegue fazer. Porque escrever na pedra, a gente escreve com a talhadeira, com a ponta de ferro. Escrever com o dedo, eu até consigo. Passo o dedo na tinta, escrevo na pedra. Agora vazar a pedra com o dedo, eu só conheço um para fazer. Pega assim na mão de alguém que está do teu lado aí. Segure assim na mão dele, se quiser e se puder. Não é obrigatório, mas faça. Segure assim na mão dele e diga assim bem forte para ele: se prepare para receber. Fala que nem profeta aqui dessa igreja. Se prepare para receber aquilo que os homens não podem te dar. Diga: tem peso chegando nas tuas mãos. E é peso de glória. É peso de glória. É peso de glória. Estas obras são de Deus. No aniversário de 7 anos, se prepara, porque Deus vai visitar no teu individual e vai te entregar coisas que tu nunca imaginou te receber. Pega ela. Irmão, ô irmã, se um quadro de Leonardo da Vinci dos séculos passados custa milhões, imagina alguém olhando e dizendo: eu tenho as pedras e a caligrafia do arquiteto do universo. Imagina alguém chegando e dizendo assim: quanto é em euro? Não dá para pagar. Quanto é em dólar? Não dá para pagar. Quanto é em libra? Não dá para pagar. Quanto é em real? Não dá para pagar. Quanto é em Bitcoin? Não dá para pagar. Quanto é que é em terra? Não dá para pagar. Como é que a gente faz em barra de ouro? Não dá para pagar. Se juntar todos os recursos da terra, não paga aquilo que tu recebeu de graça. E não tem quem possa barganhar com ele. Não foi porque alguém bateu na porta e disse: coloca ele, coloca ela. Com ele ninguém consegue barganhar. Ele olhou para ti e achou graça e disse: receba, receba, receba de graça da água da vida o que eu te dou agora. Ele te deu. Até hoje alguém se pergunta como Deus faz. Como Deus entregou para ele. Como Deus entregou para ela. Eita, eu vou entrar nesse comando aqui. Eu estou sentindo uma autoridade me tomando aqui. É o Espírito da palavra. Tem gente que olha para ti e queria cantar do jeito que tu canta, mas não vai cantar. É teu, ele te deu. Tem gente que queria adorar, não vai. Tem gente que queria pastorear como você, não vai. Ele olhou para ti e achou graça. Você lembra de Paulo? Paulo escrevendo a 1 Coríntios capítulo de número 15, ele vai falar algo muito semelhante a isso. Ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos. Eu não mereci, eu sou o pior deles, mas a graça dele me fez. Teve um glória a Deus ali atrás. A graça dele me fez. Eu vou ficar aqui até os pentecostais despertarem. A graça dele me fez. A graça dele me faz pregar. A graça dele me faz tocar. A graça dele me faz profetizar. A graça dele me faz pastorear. A graça dele me faz marchar na terra. A graça dele me faz administrar a empresa. A graça dele me faz ser um homem de família. A graça dele me deu a família. A graça dele me deu o nome. É a graça, é a misericórdia, é o favor de Deus. Só quem está dentro dela, joga as duas mãos para cima. Quem tem 10 segundos aqui, 10. Só quem recebeu de graça. Só quem recebeu de graça. Só quem recebeu de graça. Levante as mãos. Alguém tem glória para dar para ele aqui? Alguém tem glória para dar para ele aqui? Alguém entra comigo nesse mistério agora. Entra comigo. Ele vai tomar os vasos agora. Ó Deus, aonde houver um crente aqui, Jesus, pega na mão dele e passeia na terra. Passeia na terra. Passeia. Ele deu. E o principal, ele deu para ele um novo formato de culto. O culto de Abraão termina no Sinai. Como que é o culto de Abraão, pastor? Culto de Abraão, qualquer lugar se levanta um altar, sacrifica a oferta e Deus recebe.
Qualquer lugar se junta as pedras. Qualquer lugar se dizima. Mas Deus olhou e disse: eu vou colocar ordem na casa. Eu vou te revelar uma casa para mim. Porque negócio de crente, tá sem essa casa não dá certo. Esse tempo já passou. Eu vou beber água para você pensar. Porque tem gente que pensa que não precisa de pastor. Deus mudou o culto. Não vai ser todo mundo que vai sacrificar para mim. Eu não vou aceitar mais qualquer coisa. Não vai ser em qualquer ambiente. Não vai ser em qualquer lugar. Vem aqui, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mostrou a Moisés uma réplica. Se é uma réplica, é porque existe um original. Tabernáculo. É uma casa móvel. Monta, desmonta. E aonde chegar se monta. E lá o sacerdote recebe dízimo, recebe oferta, intercede, profetiza. E Deus recebe do povo o seu sacrifício. Vamos lá. Eu estou pregando para gente inteligente. Imagina comigo a obra do templo. A obra marcante. Deus está dando a visão para ele. Ele está no monte. Se fosse hoje, ele estava assim com papel na mão, desenhando. E as ideias estão vindo. As ideias estão vindo. Deus está dando as estratégias. Deus está dando assim um molde. Deus está mostrando como vai ser. Deus está mostrando como Ele quer que seja. E Moisés empolgado, porque quando Deus dá projeto para pastor, e eu sou pastor de igreja, a gente se empolga. Quando Jesus me mostrou a igreja lá no Campos Sales, do jeito que está hoje, eu me empolguei. Mas a igreja era bem pequenininha, mas eu vi ela grandona. Eu vi ela cheia de gente. E eu recebi posse lá com 26 pessoas. Mas aprove a Deus me dar o projeto. E pastor se anima quando Deus dá o projeto. Quando a gente projeta, geralmente não dá certo. Mas quando Ele dá o projeto, as coisas é diferente. Imagine Deus no Sinai, mais um dia comum, de audiência, sentado, conversando com Deus. E Deus diz: tu vai fazer com que o meu povo entenda que eu não quero que eles sacrifiquem mais no templo aberto. Tem que ser no meu santuário. Tem que ser na minha casa. E eu me alegrarei dela. Imagina comigo Moisés descendo do monte alegre. Eu vou dar a notícia. Aí o Senhor diz assim: Moisés, vem aqui. Só tem um detalhe. Até hoje, tudo passou pela tua mão. Quem faz é você. Quem escreve é você. Quem dá a palavra é você. Quem administra é você. Eu te dei tudo isso, mas o tabernáculo tu não vai fazer. Olha assim para quem está do teu lado e diga: tem coisas que Deus resolve fazer diferente. Porque tem gente que acha que é insubstituível. Tem gente que acha que Deus só quer usar ele. Aí Deus disse para Moisés: tu tem até habilidade para fazer. Porque as maiores engenharias do tempo tu viu lá no Egito. Mas como eu sou Deus, que faço uma coisa nova, não vai ter influência e nem inspiração do Egito. Irmão, esse negócio é tão sério. Porque quando Moisés passou 40 dias no monte, o povo tirou da bolsa uma ferramenta chamada buril. Diga comigo, buril. Buril é a ferramenta do Egito. Para quê? Para moldar o ouro. Eles chegaram para Arão e disseram assim: Moisés, não aparece? 40 dias que Deus não fala com a gente? Ô Arão, está aqui a ferramenta. Tiraram os pingentes. Está aqui o ouro. Faz agora um Deus para nós. Influência do Egito no meio do arraial. Sabe o que foi que aconteceu? O bezerro foi feito. Lembrança do Egito. Inspiração do Egito. Aí Deus olhou para Moisés e disse: até tu foi formado lá. Mas
tem uma terceira geração que não conheceu o Egito. E o Senhor falou com Moisés, dizendo: eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Irmão, e quando Deus chama pelo nome, quando Deus chama pelo nome, é porque Deus está preparando uma coisa forte. São poucos o que Ele chamou pelo nome. Começa de Abraão. Abraão, sai da tua terra. Chegou para Moisés e disse: Moisés, tire a sandália do teu pé. Você lembra de Saulo no caminho de Damasco? Ele disse: Saulo. Ele não chamou nem de Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você lembra de João no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, quando uma voz chamou e disse: João, não temas. Ele já estava caindo como morto. Deus não chama as pessoas pelo nome todo dia, apesar de ter o nome cravado na palma da sua mão. Deus só chama pelo nome em quem Ele quer usar poderosamente. Você sabe o que é que Deus está querendo dizer quando Ele diz: eu tenho chamado pelo nome? Eu conheço a história dele, eu sei de onde ele está, eu já tenho o projeto arquitetado. Senhor, eu só tenho um detalhe. Qual é o detalhe, Moisés? Ele tem 13 anos de idade. É escravo. Nunca nem viu ouro. Nunca nem viu prata. O pai dele é escravo. O avô dele é escravo. Tataravô dele é escravo. E ainda é um pré-adolescente. O Senhor diz assim para ele: eu vou fazer uma coisa nova, Moisés. Olha assim para quem está do teu lado e diga: você está preparado para viver o novo? Porque tem uma geração que Deus está levantando para ser usada poderosamente. E a primeira coisa que Deus fez com Bezalel foi dar para ele o que não deu para mais ninguém do seu tempo. O que foi que Deus deu para ele, pastor? O espírito da sabedoria. Hoje você é cheio do Espírito Santo. Eu dou glória a Deus por isso. O profeta do avivamento, ele disse que chegaria um tempo em que todos seriam cheios do Espírito Santo. Hoje nós cantamos, pregamos, somos usados pelo Espírito Santo, e para nós é normal. Mas no período dispensacional, em que o Espírito agia temporariamente, ninguém nunca ouviu falar que o Espírito de Deus tomou conta sobre a vida de um homem. E a primeira vez na Bíblia que o Espírito de Deus encheu alguém foi na vida de um jovem chamado Bezalel. Porque Moisés foi instruído na ciência do Egito, mas Deus é aquele que pega os anônimos, que não sabem, que não fazem, que não têm, que não podem. Olharam para alguém e disseram assim: não dá para ser. Olharam para alguém e disseram: não tem aparência de ser, não vai dar em lugar em nada. Mas quando o Senhor chamou pelo nome, Ele já havia enviado o seu Espírito. E quando o Espírito de Deus desceu sobre a sua vida, muita gente ficou na arquibancada olhando e dizendo: o que será que vai sair daí? E o Senhor disse: eu darei a ele habilidade. Está no texto. Eu darei habilidade, porque tem coisas que só Deus revela.
Tem coisas que só Deus entrega. E se não tiver o Espírito de Deus, irmão, pode ser aquele que tenha todos os cursos ministeriais possíveis, não vai servir de nada. Pode ter se estudado com os melhores coaches, não vai servir de nada. Pode ter sentado nas maiores cadeias teológicas, não vai servir de nada. Pode ter tido conservatório de música, não vai sentir de nada. Pode ter tido escola de música, não vai servir de nada. Porque tem gente que canta com a voz, outros cantam com a alma. Tem gente que pastoreia com a sua credencial, outros pastoreiam com a alma. A graça do Espírito, ela não está sobre todos, ela está sobre a vida daqueles que Ele chama pelo nome e Ele entrega de graça. Posso profetizar aqui? Alguém recebe a palavra profética? Alguém recebe a palavra? Levante as duas mãos. O que a tua família não viveu, Deus está preparando para você viver. Eu não sei de onde tu saiu, não sei do bairro que tu saiu, não sei se na tua casa tem pastor, eu não sei se na tua casa tem crente, eu não sei qual foi a tua história até hoje. Eu só sei que em cima do monte Deus está falando o teu nome, Remai, Jocomadaia. Deus está citando o teu nome e está dizendo: eu vou dar para ele o que não dei para a mãe dele, eu vou dar para ele o que não dei para os amigos dele, eu vou dar para ele o que não dei para o pai. Eu vou dar habilidade no deserto, eu vou dar habilidade no deserto. Eu vou visitar os sonhos, eu vou visitar a madrugada, eu vou visitar a mente e vou dar para ele como entrar, como sair, como fazer, como quebrar, como erguer. Oh, meu filho, não se preocupa, porque vai vir de lá, vai vir de lá, de lá. Tem gente perguntando: como eu vou fazer, Senhor? Como será, Senhor? Eu lhe encherei do espírito da sabedoria e darei a ele habilidade. Para quê, Senhor? Para trabalhar com ouro. Está no texto. Trabalhar com prata, trabalhar com cobre. Ele vai trabalhar com madeira, ele vai trabalhar com tecido. Até o óleo da unção, quem vai fazer é ele. Você sabe os querubins de ouro em cima da bandeja, da arca, da tampa, de frente um para o outro? Eu vou revelar para ele como é o formato. Você está perdendo a chance de dar um glória. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Até a ferramenta, porque na minha casa buril não vai trabalhar. Eu vou mostrar a ele a ferramenta. Isso aqui é cor de crente, irmão. Porque eu sou de um tempo que crente orava antes de abrir a empresa. Eu sou de um tempo que crente orava antes de comprar carro. Eu sou de um tempo que crente, quando queria fazer alguma coisa, consultava ao Senhor. Você lembra de Davi? O maior erro de Davi foi no dia em que ele mandou o povo ir para a guerra e ficou em casa. Foi a única batalha que ele perdeu, foi aquela que ele não foi. Mas todas as batalhas que ele foi, ele venceu. Porque antes de ir, ele consultava a Deus. E teve vezes que Deus disse vai, e ele foi. Teve vezes que Deus disse fica, e ele ficou. Teve vezes que Deus disse sobe em cima das ladeiras, e ele subiu. Deus ainda dá estratégia para quem está dentro do propósito. Até quando você vai quebrar sua cara? Ei, Bezalel, Deus está dizendo: deixa eu te dar a forma, deixa eu te dar a revelação, deixa eu te dizer como vai, deixa eu te dizer como fazer, deixa eu te dar o mistério, deixa eu te dar o que está na tua vida, a graça. Eu te revelo assim, eu visito até os teus sonhos. Tem mistério que eu te dei quando tu estavas até desapercebida. Tu correu e começou a notar, porque eu sou Deus de revelação. Sou eu Deus que te dou estratégia de trabalhar. Sou eu Deus que te dou a chama pelas almas. Sou eu Deus que te dou para tu abençoar os outros. E assim digo para ti, é só o começo, porque eu estou te dando a vereda vai jorrar água. E eu sou Deus que pego na mão e digo: faça!
mão de alguém que está do teu lado aí. Desse é um comando aqui. Eu vou entrar nesse remédio. Você está do lado de um profeta. Pega na mão dele agora e diga assim para ele: se prepare para receber comigo agora. Diga forte: se prepare para receber comigo agora. O céu se abriu sobre ti, ó Deus. Aonde houver um filho teu agora ligado, cheio da tua presença, faz ele sentir o que eu estou sentindo aqui. Línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo. O espírito da profecia agora. Revelações. Batismo com o Espírito Santo. Entra comigo agora, crente. Entra comigo agora. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Entra na marcha. Entra na marcha. Entra comigo nessa marcha. Entra comigo nessa adoração. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima carro no fogo. E ele desceu hoje aqui nessa casa. Receba poder, 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 receba poder. Pega, 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 pega. Receba aí. Comigo, por favor. Oh, Jesus, me guarde aqui. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Ele está aqui. Ele está aqui. Não é outro, não é ele. É o Iavé. Sabaote, o Todo-Poderoso. Ele está aqui. Ele cura as enfermidades. Eu vou entregar o que ele está dizendo. Ele vai quebrar a força do crack lá naquele lugar. Ele vai quebrar a força da cocaína lá naquele lugar. Ele vai quebrar a força da prostituição lá naquele lugar. Ele está no monte hoje e está dizendo: eu tomo os meus vasos e encho com poder. Eu tomo eles pela mão. Eu tomo eles pela mão. Olha Deus tomando tuas mãos agora, mulher. Olha Deus tomando agora os teus pés, homem. Olha Deus tomando a tua boca agora. Solta esse cântico espiritual. Solta esse cântico espiritual. Solta esse cântico espiritual. Olha lá, Deus já tomou vaso aqui. Pega, pega mais, pega mais. Receba aí. Receba aí. Receba aí. Receba mais de Deus. Receba mais de Deus. Receba aí. Receba. Orecandora manau anazadai. Orecalamai. Eu vou entrar nesse bicho. Receba mais de Deus. Ele te enche. Ele te enche. Ele te enche. Ele te toma. Ele toma a tua vida. Eu te tomo pelo nome. Pra cá. Se prepare para ver Deus visitar os teus sonhos. Vai ter noite que Deus vai visitar a tua casa. Deus vai te dar sonhos como deu para Bezalel. Deus vai te dar sonhos. Tu vai se acordar e vai dizer assim: pai, eu tive um sonho. O que foi, meu filho? Eu não sei explicar. Objeto assim, eu não sei explicar, mas eu sei fazer. Faz. Eu não sei de onde vai vir. Quem está ligado vai pegar. Eu não sei como vai chegar, mas Deus vai fazer no deserto. De ouro, mão. Vai trabalhar com ouro, com prata e com cobre no deserto. No deserto.
Deus vai fazer as tuas mãos tocarem naquilo que os teus pais nunca tocou. Porque tem gente que pensa que Deus só abençoa no palácio. E se eu disser para você que a época que vai mais aparecer ouro vai ser no deserto, vai vir para a tua mão. E Ele vai te ensinar a apertar daqui, vai te ensinar a trabalhar ali. Alguém vai ver a forma, mas também vai ver a mão de Deus. Vão se perguntar como foi que Ele fez isto, como foi que aconteceu isso? E você vai dizer, foi Deus que me deu a estratégia. Alguém pode até querer copiar, mas Deus só entrega para você. Porque quando o Senhor chegou para Moisés, Ele disse, eu te dou. Moisés disse, ei, mandarão, ele sabe falar. O Senhor disse, se tu quiser falar para ele o que eu te falo, tu fala. Agora eu só revelo para ti. Assim para quem está do teu lado e diga, Deus só vai revelar para você se tu quiser compartilhar, mas o mistério é contigo. Não baixe as mãos, não sai da guerra, não desfaleça o teu rosto. Oh, como Deus vai dar estratégia. Como pode alguém sem dinheiro, como pode alguém sem nome, como pode alguém sem influência ser levado por Deus da forma como tu estás sendo levado? É porque sobre ti desceu um espírito de excelência. E é Deus que leva daqui para ali e além. As portas que Deus as portas que Deus abre. Alguém se pergunta até hoje, como foi que tu chegastes ali? Deus tem regido os teus passos. E o que queima no teu coração foi Deus que colocou. O que tua família não viveu, meu filho, se prepare para viver. Porque das tuas mãos sairão ações de vida, diz o Senhor. Tu és as minhas mãos na terra. Ergas awa donon donon mandoma cantona da sandaraia. Eu criarei uma situação que as tuas mãos serão as minhas. Alguém diz, é pouco tempo. Mas eu crio situações e te coloco como servo. Não te cales porque sou Deus. Alguém está sentindo essa presença aqui? Tem mistério aqui no monte. Eu estou ouvindo barulho de vaso aqui. Eu vou entrar nesse mistério. Tem barulho de vaso aqui. Tem providência de Deus aqui nesse lugar. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Quando Ele fala, quem é que vai revogar? Ele é Deus para assinar as sentenças ao teu favor. Levante assim a mão, Moisés. Levante a mão, Bezalel. Levante a mão, só quem é do mistério. Levante as duas mãos aos céus. Eu estou fazendo o que Ele está dizendo. Agora coloca as duas mãos em cima da tua cabeça agora. As duas mãos em cima da tua cabeça agora. Com os teus olhos fechados agora. Isso é um ato profético e diga, Deus, me visita no deserto agora. E assim como tu derramou a unção sobre a vida de Bezalel, toma agora esta toma agora esta vida. Toma agora esta vida. As minhas mãos serão tuas, os meus pés serão teus, a minha boca será tua, a minha vida será tua. Queima a minha vida como tu queimou o papel no fogo. Agora me enche, me enche, me enche, me enche, me enche como nunca tu me encheu na terra. A autoridade desce agora, a autoridade desce agora. Alguém vai quebrar o laço na autoridade. Alguém vai quebrar, olha lá, já está descendo um sopro. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Olha lá, Deus tomando a boca dos vasos em línguas repartidas. Receba fogo na mão, fogo nos pés, fogo na boca, fogo na vida, fogo no altar, fogo na igreja. Receba poder. Satanás está para lá de Bagdá, porque a glória de Deus já tomou a casa, já tomou a casa.
já tomou a casa, 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 já tomou a casa. Entra no mistério de Deus. Receba mais de Deus. Receba mais de Deus. Oh, receba mais de Deus. Bora, Marcelo, entra comigo nesse mistério. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais de Deus aí. Receba mais. Receba mais. Meu Deus do céu. Cadê os crentes das línguas estranhas? Deus está tomando vaso aí. Eu estou no mistério, irmão. Eu não quero nem saber de conta para pagar. Eu estou no mistério. É razão. Entra na marcha. Ei, cadê os profetas de Deus no aniversário de 7 anos aqui? Eita, pastor, eu vou entrar no mistério. Ai, Jesus. Levanta as mãos para adorar. Levanta a mão para adorar. Marcelo vai cantar e a gente vai continuar no mistério. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado aí, com essa graça que tu recebeu. E diga assim para ele: tu estás debaixo da sombra de Deus. Diga: tu nasceu debaixo da sombra de Deus. Diga: tu está no deserto. Fala que nem crente cheio. Tu está no deserto, mas está debaixo da sombra. Diga: Bezalel quer dizer debaixo da sombra de Deus. Diga: quando alguém olhou para o deserto, viu que tinha uma nuvem, e a nuvem andava com eles. Diga para ele: quando Bezalel nasceu, alguém disse: tu nasceu no deserto, mas nasceu debaixo da sombra. E o segredo está aí. É porque mesmo no deserto, tu estás debaixo da sombra de Deus. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Teu segredo está à sombra de Deus. Não sai debaixo da sombra. 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 A crise entra no mundo, mas não entra debaixo da sombra. A crise mexe com o dólar, mas não mexe quem está debaixo da sombra. A crise mexe com a Europa, mas não mexe quem está debaixo da sombra. Tu está debaixo da sombra. Debaixo da sombra. Debaixo da sombra. Levante as mãos só quem quer estar debaixo da sombra. Eu vou te dar 30 segundos para tu encher essa casa de glória agora. Vai. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Abre a boca. 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 Uma chuva diferente agora está se formando. Está se formando aí. Temporal de bênçãos e poder. O calor tão glorioso se faz de toda a igreja. 500 reais de puro fogo santo e poder. Fazer enfermidade desaparecer. Fazer o inimigo. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus. Vai chover linguada estranha. Nesse temporal quero sair por só quem quer mais dá um som de Deus. Revestido das sai do teu lugar, vem aqui que eu vou orar por você agora. O impossível vai, para que o Espírito da sabedoria desça sobre ti. É a promessa de Deus. Só quem é promessa. O fogo vai descer. Venha porque é a unção de Deus que é a promessa de Deus. Só sanfona no retorno. O fogo vai dessa fora. Show. Por esse poder. Vai receber. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Glória e aleluia. E no trânsito os irmãos. E aí? Vejo milhares
Desse lado tem poder, aqui no altar tem vitória, ali na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Receba! E no meio o fogo cai, ó. Toda enfermidade não resiste. Vai sair! Pelo santo nome de Jesus. Não são. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste. Pelo santo nome de Jesus. A unção que estava sobre Bezalel está sobre a igreja nesta noite. Tu viestes aqui à frente em um ato profético. Tu viestes aqui à frente para receber capacidade. Tu viestes aqui à frente para receber habilidades. Deus vai prover no deserto. A obra será feita. A sombra do Onipotente te cobrirá. Deus vai te dar força para quebrar o que precisa ser quebrado. Assim como Ele tomou a vida de Jeremias para arrancar, para plantar, para levantar, para destruir. Deus vai te dar autoridade para tomar conta daquela casa, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Eu vou começar a orar agora só para quem está no comando de Deus aqui. A nuvem da glória de Deus toma conta deste lugar. E aonde houver alguém que o Senhor chamou pelo nome, Ele descerá sobre ti habilidade agora. No aniversário de 7 anos desta igreja, Deus marca nesta noite de sábado, na abertura deste culto, Deus já falou contigo. E a autoridade agora desce sobre ti. É o ano da frutificação. É o ano de Josué. É o ano do milagre. É o ano da autoridade. Hoje desce o Espírito de excelência. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Enche. As enfermidades serão expelidas agora. Olha Deus tomando aqui alguém com autoridade. Receba a autoridade aí. Pega mais. Pega a autoridade. Toca. Banha no azeite, Jeová. Receba. Receba. Olha o varão aqui. Olha o varão aqui. Olha o varão. Olha o varão. Ele toma conta dessa casa. Ele toma conta desse lugar. Receba, Bezalel. Agora Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena. Vai fazer surpresa. Deus já ganhou. Bateu em retirada. Esse problema até parece grande. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Deus já ganhou essa batalha, inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande. Armadilha pra você é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar. Visão de águia no crente hoje para enxergar essas batalhas. O que é que ele faz? Ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo. Ele vai pelejar contra eles. Ele vai. Ele livra do arco de longe. Ele livra da lança de perto. Ele queima os caos no fogo. Ele é provisão. Seja no vale, na caverna, é nosso Deus. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vai! Deus vai!
retirada. Aleluia. Esse problema. Saia daqui revestido. Saia daqui tomando posse de tudo que foi liberado neste altar. Porque nessa noite Deus marcou hoje para te dar uma resposta. Então recebe em nome de Jesus e confirma com amém.